E aí, família Resenha Verde e Branco, mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos tratar de dois assuntos. O primeiro, um assunto importante, né? O Palmeiras pode mudar o segundo jogo do derby da Copa do Brasil do Allianz Parque para a Arena Barueri. E o segundo assunto, não tão importante, mas temos que falar, colocar o dedo na ferida e expor esse tipo de hipocrisia que rola tanto no jornalismo esportivo quanto no jornalismo comum. Então peço humildemente para vocês, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, para que o Resenha Verde e Branco possa crescer a cada dia mais e se propagar para todo mundo. Família Resenha, vamos começar com o que importa, né? E depois a gente deixa os demais para depois. A verdade é que Abel Ferreira deu uma coletiva, né? Após o último jogo do Palmeiras contra o Grêmio no Allianz Parque, da qual ele reclamou do gramado, disse que o gramado tá ruim, que precisa ser trocado, né? Indo de encontro com a W Torre, que alega que o gramado ainda está bom, que está nos padrões FIFA. Pegou muita gente de surpresa essa entrevista do Abel, muitos consideraram que poderia ter sido um assunto resolvido internamente, mas a gente conhece o nosso técnico, né, e sabe que às vezes ele bota o dedo na ferida mesmo e tem que ser botado, né? O Palmeiras tem que ter um campo digno para se jogar um futebol digno. E, cara, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu até prefiro que o jogo seja em Barueri, cara. Eu acho que em Barueri, né, de um lugar do qual o torcedor palmeirense não gostava de ir, se tornou a segunda casa do Palmeiras, né, cara? Por quê? Porque os ingressos no Allianz são mais caros, né? Por mais que seja um lugar de difícil acesso, a Arena Barueri, você vê que são pessoas que querem acompanhar o Palmeiras, né, que amam o time, mas não tem condições de pagar um ingresso caro no Allianz Parque, então ali eles veem como uma oportunidade, né, de apoiar seu time do coração, de fazer festa, de fazer bagunça, e sempre que o Palmeiras, pelo menos nos últimos jogos que o Palmeiras mandou lá, até mesmo aquele derby que ganhamos do Corinthians, foi uma atmosfera maravilhosa, torcida pulsando, ditando o ritmo, né, da equipe, apoiando, empurrando. Então acho que não só o fator gramado, né, que é muito importante, mas o fator atmosfera, o fator torcida, eu acho que tudo isso conta muito, né, numa oitavas de final, num jogo mata-mata entre Palmeiras e Corinthians, da qual a gente sabe a importância de um derby, né? A gente sabe que um derby ele eleva um jogador, como ele também joga lá para baixo. Então o Palmeiras tem que entrar com a faca nos dentes. Eu acho que Palmeiras e Corinthians não tem muito favoritismo, cara. Eu já vi muitos jogos do Palmeiras estar pior que o Corinthians e ganhar o Clássico. Agora esses últimos, o Corinthians está no pior, ganhando o Clássico. Então é um jogo do qual não precisa só ser melhor. Tem que ter raça, tem que ter disposição e tem que querer mais. E eu acho que isso é o principal fator nesse derby. Então vamos acompanhar, vamos ver mesmo se o jogo vai ser transferido para Barueri, mas na minha opinião seria uma boa, tanto em termos de campo quanto em termos de atmosfera. Outro assunto, né, não tão importante, mas que a gente tem que falar, tem que botar o dedo na ferida, né, é do jornalismo precário, né, pobre de informação e que faz qualquer coisa para chamar atenção, para ganhar audiência, né, cara? A gente vê aí o Neto, tudo que ele faz, né, tudo que ele fala para conseguir audiência, é um cara que não tem pudor, não tem escrúpulos, né? O que tiver que ser feito para ele se aparecer, ter audiência, ele vai fazer, e dessa vez não foi diferente. Falou mal novamente do Abel, criticou o Abel, falou até que o Abel não respeita suas filhas, cara. Então, eu queria saber, cara, não é nem saber, é dizer que tá tudo ao contrário no mundo de hoje, cara. O poste tá mijando no cachorro. Um cara do qual já cuspiu na cara de juiz, que todo programa esculhamba jogador, sem se preocupar com a família do jogador, fala mal de todo mundo, esculacha todo mundo, querendo dar lição de moral, querendo se passar por bom moço, cara, falando da família do treinador. Então, eu, na minha opinião, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, né, cara, quem sou eu? Claro, é apenas uma opinião que eu tenho, mas, poxa, não assistam esse tipo de conteúdo, sabe? Esse conteúdo depreciativo, conteúdo ofensivo, que põe as pessoas para baixo, que ganha audiência fazendo gozação com as pessoas, sabe? Eu acho que hoje muitas pessoas encontraram a fórmula de fazer sucesso, né? Que é xingar, gritar, se aparecer. Não só o Neto, como você vê vários influenciadores seguindo essa mesma linha, sabe?
E cara, eu sinceramente, se for pra mim ficar famoso, se for pra mim aparecer dessa forma, eu não faço questão nenhuma, prefiro continuar aqui no meu conteúdo, fazendo esse conteúdo por amor, por querer ter uma voz, né? Por querer expor a minha opinião, mas sem pretensão de ser o dono da verdade, apenas, sabe, um conselho, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, seria esse. Porque isso não agrega em nada, cara. Isso só faz com que seu dia fique ruim. Você ouvir tanta palavra ruim, você ouvir tanta coisa negativa, né? Faz com que o seu dia fique pior ainda. Então, eu acho que essas pessoas, cara, não pode ter mídia, não pode ter visualização, não pode ter notoriedade, porque essas pessoas, cara, são capazes de tudo pelo like, pela mídia, pela audiência. E é lamentável, né, cara, que um cara que já fez tanta coisa errada, né, até coisas graves como já foram citadas aí, né, pelo empresário do Pedrinho, jogador do Corinthians, e quer dar lição de moral, quer ser o dono da moral, né, cara, quer ser o moralista. Então você vê que a hipocrisia, né, cara, ela ronda muito. E isso não só no meio esportivo, cara, acho que pra vida. A gente levar essas coisas pra vida só nos faz mal, e acompanhar esse tipo de pessoa é um atraso de vida. Então, deixa a opinião de vocês aí sobre o nosso vídeo, sobre o que vocês acham do segundo jogo sem Barueri, sobre, mais uma vez, essas besteiras que o Neto fala. E é isso, é o resenha. Estamos aqui para somar, para fazer a nossa, sem depreciar, sem xingar, sem esculhambar. Eu já também quase caí nesse erro em tempos passados, mas graças a Deus consegui cair na real, que isso aí não leva a nada. Isso aí é uma furada tremenda. Tamo junto.